Vamos para a questão 67. Conforme expressamente previsto no artigo 1º da Constituição Federal de 88, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Além de elencar os princípios republicano e federativo, o referido dispositivo constitucional aponta como um dos princípios fundamentais da lei maior o denominado princípio do Estado democrático de direito. Considerando os princípios que fundamentam o Estado brasileiro e os aspectos relacionados a esse assunto, assinale a opção correta. A. Com o surgimento do liberalismo, os Estados passaram a ser criados por meio de constituições escritas. E aqui a gente lembra como marco a Magna Carta, com fixação de mecanismos de repartição e limitação do poder estatal, a gente lembra da limitação do poder do rei, dando-se especial atenção à proteção do indivíduo contra eventuais arbitrariedades. Passou a ser comum aos Estados modernos a edição de normas estabelecidas tanto pela Constituição quanto pelos diplomas infraconstitucionais, não apenas para reger as relações entre os particulares, mas também para vincular a atuação dos agentes públicos. Assim, é correto afirmar que o Estado de Direito pode ser conceituado sinteticamente como aquele que se mantém baseado no império das leis, pelo princípio da legalidade. Então, está correto. O Brasil é uma federação, mas em razão de dispor de soberania pela classificação dada pela doutrina, é considerado um Estado unitário, não é considerado um Estado unitário. Aqui a gente lembra que o Estado federado, ele contém o quê? Estados membros, então não é um Estado unitário. Se a democracia direta pode ser considerada como aquela em que os representantes do povo tomam diretamente as decisões que consideram adequadas para consubstanciar o interesse público. Era o sistema da democracia adotado na Grécia Antiga, em que os representantes dos cidadãos reuniam-se em assembleia com o objetivo de decidir sobre temas de interesse da polis. Então, aqui, a democracia direta pode ser considerada como aquela em que os representantes do povo tomam diretamente as decisões que consideram adequadas para consubstanciar o interesse público, correto? Era o sistema da democracia adotado na Grécia Antiga, em que os representantes dos cidadãos reuniam-se em assembleia. Então, aqui não há representantes, já que os cidadãos, eles reuniam-se e diretamente tomavam suas decisões. A democracia indireta pode ser considerada como aquela em que o povo exerce sua soberania por meio do plebiscito. Aqui não é democracia indireta, e sim uma democracia semidireta. Então, aqui é exercida por mecanismo de participação e deliberação popular. E aí o plebiscito, como uma democracia semidireta, tratando aqui de uma democracia semidireta, ele é um instrumento dessa democracia, juntamente com o referendo e a iniciativa popular, e o veto popular também. Todos eles são mecanismos mistos que têm ali, em uma primeira etapa ou numa segunda etapa, a representação, mas diretamente também há, em alguma etapa, a deliberação popular. Então, aqui falamos em plebiscito, em uma consulta. Nesse caso, não tocamos aqui na questão da democracia indireta. Estamos falando nessa questão de democracia semidireta. A democracia semidireta é considerada pela doutrina pátria como aquela que surge da atuação do Supremo Tribunal Federal de forma alguma. Não é isso não é esse o conceito de democracia semidireta. A democracia semidireta, ela combina tanto a representação política quanto as consultas populares, e é isso que é a democracia semidireta. Então, gabarito, letra A.